Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Coisas da Vida. E nesta aula nós veremos os seguintes capítulos, 8, 9 e 10. Então vamos lá? Abra o livro de vocês na página 44, capítulo 8, Eclipse Total. Bom, neste capítulo nós vamos observar Fernanda, certo? E que ela vai se sentir triste por conta da situação que a mãe dela vive, certo? Que é o vício, como nós já sabemos. E antes de começarmos a analisar, proponho uma breve leitura do, dos primeiros parágrafos, certo? Do capítulo. Eclipse total. Ela não para de beber, bebe a toda hora, bebe na frente de qualquer um. Chora à toa quando bebe, ri muito quando bebe, dorme em qualquer lugar, na varanda, no corredor, no chão, no sofá, na cozinha. Não fala. Quando alguém tenta dizer qualquer coisa, desconversa e diz que está tudo bem. Quando alguém insiste, briga. Poxa, será que a gente não pode beber nem um golinho de cerveja que todos os abstêmios do mundo caem em cima da gente? Você não acha que estou bem crescidinha? Eu não sou nenhuma alcoólatra, ouviu, menina? Fernanda não sabia mais o que dizer e não havia muito a fazer. Pensava em muitas coisas, palavras, gestos, mais carinho, e acabava desistindo sempre. Como Pilar. Ela simplesmente desistira. Parara de dizer qualquer coisa e resolvera cuidar de sua vida. Palavras de Pilar. Dela, do marido, que não gostava de Letícia e vivia falando mal dela, chamando-a de nomes feios, colocando-lhe apelidos ainda piores. E dos seus filhos. Então, observem que este capítulo ele começa falando sobre como Fernanda se sente em relação à mãe dela, certo? E com todos os conflitos que a família vive, certo? E nós vamos observar aqui no decorrer deste capítulo que Fernanda diz que só sobra ela em casa e que Caio, para evitar a mãe, sempre está fora de casa, certo? Ele sempre está em qualquer lugar e que não é em casa. E Fernanda também se queixa e diz que a mãe sempre parece muito atarefada, sempre está fazendo alguma coisa e que não tem tempo para conversar, para dar carinho a ela, para perguntar como ela está. Então, Fernanda vai se queixar bastante sobre essa situação, certo? Que passa com a mãe dela. E também nós vamos presenciar uma situação muito ruim, uma situação difícil que ela passa na escola, que é da seguinte forma. Ela está na aula de ciências, certo? E o que acontece? Ela está divagando, o que é devagar, está pensando outras coisas, certo? Está muito longe e a professora, a dona Carlota, certo? Pede para que ela diga o que é um eclipse. E ela não consegue responder, então a professora pede para que ela se retire da sala. E nisso todos os coleguinhas dela começam a rir, então ela se sente o quê? Se sente mais triste ainda, é uma mistura de revolta, de tristeza, certo? Então, sentimentos ruins começam a invadir ela, se sente muito triste e revoltada com isso. E nós vamos observar também que ela observa que as amigas dela não lhe dão nenhum olhar de conforto ou procuram saber certo sobre ela, como ela está se sentindo. E ela vai se sentir sozinha e desapontada. Vejamos então o que ela diz no final do capítulo. Silêncio, ninguém disse nada. Leila forçou um sorriso, Cláudia abaixou a cabeça, fugindo do apelo de seus olhos chorosos. Simone, nem isso.
e eram suas melhores amigas. Desapontamento. Espere por mim na coordenação, pediu Carlota automaticamente. Fernanda nem olhou para ela, sacudiu a cabeça afirmativamente e depois de um tá sem vontade, saiu. Então observem que neste capítulo, Fernanda ela vai se mostrar uma criança muito solitária e triste com relação à situação que ela está passando, certo? E mesmo assim ela vai continuar o que? De cabeça erguida, ela vai sem se importar muito. Então a tristeza dá lugar à revolta. E então partimos para o próximo capítulo, capítulo 9, Mentira. Neste capítulo nós vamos observar uma situação muito ruim também, mas dessa vez é entre Letícia, certo? Letícia sobre Caio. E o capítulo começa assim. O telefone tocou várias vezes. Letícia tropeçando na própria pressa e quase caindo sobre ele antes de atendê-lo. A voz de Ilma soou forte e ligeiramente estridente em seu ouvido, chamando-a. Lembrando quem é Ilma? É a namorada de Caio, certo? Ah, é você, querida. Letícia sorriu, deitando-se sobre o sofá, A toalha que escondia os cabelos molhados teimava em desprender-se em suas mãos. O que houve? Está procurando Caio? Não é isso não, dona Letícia. Apressou-se em informar Ilma jovial no outro lado da linha. É sobre a festa. Letícia encarou o fone espantada. Festa? Perguntou, recolocando-o no ouvido, a toalha molhada escorrendo vagarosamente pelo pescoço e espalhando-se pelo chão. Eu não estou sabendo. A festa de aniversário do Caio, insistiu Ilma, a voz traindo certo espanto que de um momento para o outro tomara conta dela. Letícia notou que ela parecia pouco à vontade. Ele não lhe contou? Eu acho que sim, não sei. Na semana passada ele disse que a festa ia ser na casa da tia dele e ele não tinha muita certeza se ia ser lá mesmo. Por isso que eu estou ligando, para saber se a festa vai ser lá mesmo. Caio não tinha falado sobre nenhuma festa de aniversário, pensou Letícia. Aqui nós descobrimos que Caio mentiu para Letícia, certo? E por quê? Porque ele não queria, certo? Que Letícia comemorasse o aniversário, certo? Com ele. Então ela vai perceber isso, que o filho não queria que ela participasse do aniversário dele. E nós vamos observar também que a Ilma não vai entender essa reação da Letícia, porque, para todos os efeitos, Letícia sabe do aniversário, da festa de aniversário do Caio, certo? No entanto, a Ilma entende como se a mãe não lembrasse da festa do filho. Mas na verdade o que acontece é o quê? Que Caio mente sobre a festa, diz que não quer festa nenhuma, mas na verdade está planejando uma festa, certo? Sem o conhecimento da Letícia. Então Letícia vai se sentir como? Decepcionada, mas vai agir como? Naturalmente, como se não soubesse, como se estivesse tudo bem. É o que nos faz pensar no último parágrafo do capítulo. A primeira lágrima caiu quando ela forçou um sorriso divertido e fingiu que achava graça de um comentário de Ilma. Então ela vai agir naturalmente com relação a esta situação que lhe desapontou muito. E temos o capítulo 10, certo? Neste capítulo nós veremos a visita das amigas de Fernanda, Simone, Leila e Cláudia, certo? Então vamos ler, o capítulo é curto e dá para nós lermos juntos ele. Então vamos lá. Amigas. Logo que abriu a porta, Fernanda viu as três. Simone, sardenta e quase sempre sorridente, não parava de enrolar os longos cabelos louros
numa trança interminável, o que ela só fazia quando estava muito nervosa ou com medo de alguma coisa. Os grandes olhos verdes de Cláudia evitaram o breve ressentimento que encontraram nos de Fernando. A preocupação tomara conta do rosto moreno de Leila. Fernanda fechou a porta e aproximou-se das três. Quem contou para ela? Perguntou olhando para cada uma delas várias vezes, como se procurasse alguma coisa. Então aqui ela está se referindo à situação que aconteceu na escola, certo? Então vamos lá, continuando. Página 54. As três se entreolharam e ainda acabrunhada Leila confessou. Eu contei, mas a ideia foi minha. Apressou-se em garantir Simone. E eu dei todo o apoio, acrescentou Cláudia, perguntando logo em seguida. O que aconteceu? Vocês não imaginam? Contrapôs Fernanda, emburrada. Ah, conta logo, Nanda, pediu Simone impaciente. A dona Carlota inventou uma desculpa para a coordenação. Disse que eu estava indisposta e por isso ela me mandou para a coordenação. Então elas não te deram uma suspensão. O rosto de Simone brilhava de intensa satisfação, a boca de lábios finos e caídos, alargando-se num largo sorriso de alívio. Não, não, Fernanda encarou as três e perguntou bruscamente. O que vocês andaram dizendo para ela ficar tão boazinha de repente? Aqui nós vamos observar que Fernanda acha que as amigas falaram para Dona Carlota sobre a situação da mãe, certo? Que a mãe é uma alcoólatra com relação a esse problema. Mas nós vamos descobrir que na verdade elas falaram que a mãe de Letícia, ou mãe de Fernanda, perdão, está o quê? Doente. Estava doente, cortou Leila, indagadora. Fernanda encarou-as surpresa. Foi o que vocês disseram para ela? É, Cláudia sorriu. E se precisar, a gente até fala com o meu pai e ele arranja um atestado para Dona Letícia. Então, observem como as amigas acham que, na verdade, nós entendemos como se elas achassem algo diferente da situação, ou na verdade entendessem o que está acontecendo e tentassem encobrir, certo? Falaram uma outra coisa para que não expusessem a situação de Fernanda, certo? Então, vocês vão observar também que ela começa a fazer reflexão com relação a isso, de as amigas terem falado uma outra situação para a professora, certo? E não ter acabado da forma como ela pensou, por isso ela estava tão emburrada. E ela comenta que ela gosta muito de ciências e ela não queria ir mal na disciplina da Dona Carlota, certo? Então vamos ler o final do parágrafo. Dona Carlota estava ensinando ciências e não havia aula de que Fernanda gostasse mais do que as dela. As três sabiam que Letícia era a única preocupação, a maior preocupação de Fernanda. Não havia nenhuma outra. Encarou-as. Podia brigar com as três, mas também podia agradecer pelo que fizeram. Podia fingir que acreditaram no que elas lhe disseram. Sorriu. Obrigada, disse. Muito obrigada mesmo. Então, ela deixa de lado a raiva dela e agradece às amigas. Por quê? Porque elas lhe ajudaram, certo? Porque o que menos Fernanda queria que as pessoas soubessem o que estava acontecendo na família dela com relação ao problema da mãe dela, certo? Então as amigas, elas preservaram isso e ajudaram Fernanda. E com base no que nós acabamos de estudar, decorrente desses capítulos, eu proponho a vocês que façam, certo? Redigam 3 parágrafos comentando sobre a situação de Fernanda e a decepção de Letícia com relação à festa de aniversário de Caio, certo? Então, ponham todas as impressões de vocês, o que vocês acham sobre essa situação de mentir, certo? Sobre mentiras, o que vocês acreditam, vocês acham que foi uma atitude correta ou não? Então,
falar também sobre a situação de Fernanda na escola, certo? Da situação que ela passa, de ter que omitir o que ela está passando em casa. Se vocês acham que ela poderia pedir ajuda da professora, falado sobre o que está acontecendo, certo? Em casa. Então, ponham todas as impressões de vocês, comentem sobre esta situação de Fernanda, e sobre a decepção de Letícia com relação à mentira de Karen, certo? Então, é isso e até a próxima aula.